Essa proposição aqui, se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo aberto uma delas é contínua, a outra também será. Um intervalo o quê? Aberto. Então você separa, né? Eu separo. Ó. A função f coincide com essa função polinomial nesse intervalo aberto, no qual a função polinomial é contínua. Logo, a f é o quê? É contínua. É contínua aonde? Nesse intervalo aberto. Ela é contínua em todos os pontos desse intervalo. Tá? Além disso, aí você vai aqui. F de x é igual a quê? A 4 menos x2. Qualquer que seja x no intervalo aberto, 0, 2. Esse intervalo fechado, professor. Mas se coincide no fechado, por força maior, coincide no aberto. E eu quero usar a minha proposição, mas minha proposição diz respeito a intervalo que é o quê? Aberto. Entendeu aí? Então, ó, além disso, ou seja, a função f coincide com essa função polinomial nesse intervalo que é aberto. E a função polinomial é contínua nesse intervalo. Qual é a conclusão? Logo, a f é o quê? É contínua aonde? Nesse intervalo que é aberto. Tá certo? Além disso, já tem um além disso. Diga. É x vai para mais 1, né? Não? X ao quadrado mais 1. Eu botei x ao quadrado mais 2, né? É x ao quadrado mais 1. Cara, tu fica só olhando. Tem que ajudar, né, cara? O cara fica aí parado só olhando, né? Aí vem um cara lá de trás, né? Lá do fundão, né? Aí ajuda. Aí. Então, pronto. Obrigado aí, cara. Obrigado. Logo, tá. Bem, além disso, vou botar um ademais aqui. Ademais. Outro sim, é? Aí, cara, tá aprendendo. Outro sim é essa. Tudo bem. Ademais, né? Além disso, né? Ademais, ou para além disso, eu prefiro ademais. Ademais, f de x é igual a quê? A 1 mais 2x, qualquer que seja x aonde? 1 no intervalo 2 mais infinito. Ou seja, 2. Você podia fazer a anotação, qualquer que seja x maior que 2? Real maior. Pode. Qualquer que seja x maior que 2 pode. Mas eu quero ressaltar, enfatizar isso aqui. A função f coincide com a função afim, que é a função polinomial, portanto, contínua, nesse intervalo aberto. Aí essa função aqui é contínua aqui. Então a f é contínua. Logo, a f é contínua onde? A f é contínua no intervalo aberto 2 mais infinito. Na sua prova, se eu colocar mais infinito fica redundante ou pode deixar assim mais? Não, tem que ser mais infinito. Mais infinito. Agora, observe uma coisa, ó. Tá? Observe uma coisa. Ela também, 32 também, zero. Se existe L, olha aqui, ó. Se existe L real, tal que o L é o limite de f de x com x tendendo a 0, então, ó, se L
eu chego a duas conclusões, ó. A f, olha, vou aproveitar aqui, ó, vou aproveitar o ensejo. A f é essa função polinomial nesse conjunto, do qual 0 é ponto de acumulação. Como a f, por hipótese, que é a hipótese absurda aqui, tem limite, e a função polinomial tem limite no zero, as duas têm limites no zero, os limites são iguais. Então, o L é quanto? Quem é o limite de x2 mais 1 com x tendendo a zero? É 1. Só que, olhe para cá, a f também coincide com a função polinomial nesse intervalo aqui, do qual 0 é ponto de acumulação. A f tem limite no zero por hipótese e 4 menos x2 também tem limite no zero, que é quanto? 4. Então L é 4. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Esse absurdo vem de quais? Vem de quê? De supor que existe um número real, tal que L é limite de f em zero. Daí, não existe L real, tal que o L é o limite da função f no ponto zero. Ou seja, tá certo? E assim, melhor fica assim, e assim, a função f, ela não é contínua, ó. Ela não é contínua onde, hein? No zero. Tá certo? Para quem já estudou cálculo, uma vez, veja que eu não faço menção aqui a limite lateral. Eu vou trabalhar com isso. Estou usando só a minha propriedadezinha lá atrás, que diz o seguinte: se duas funções coincidem num conjunto A, do qual P é ponto de acumulação, e as duas têm limite em P, os limites são iguais. É essa proposição que eu estou usando. Esse mesmo raciocínio funciona no 2, ó. Tá certo? Tá certo? Ó, de modo análogo, você conclui o seguinte, ó. De modo, e eu já não vou escrever tudo aqui não, porque é a mesma linha de raciocínio para o 2, usando os intervalos. De modo análogo, ou analogamente, né? Porque se eu tenho uma palavra, eu vou escrever 3, né? Analogamente, tá certo? Tem-se f contínua no outro intervalo, no intervalo aberto. 0,2. Hã? 0,2. Depois 2 infinito. Não, eu já fiz tudo, né? Vamos dizer intervalo. Analogamente, f não é contínua em zero. Em zero, não. F não é contínua. Você vai chegar à seguinte conclusão, que F não é contínua aonde? Em 2. Por quê? Em 2, cara. No 2. A F não vai contínua no 2. Por quê? Olha aqui, ó. Olha aqui. A f é igual a essa função polinomial no 2. Desculpe, a f é igual a essa função polinomial nesse intervalo aberto, do qual 2 é ponto de acumulação. Se a f tiver limite no 2, o limite da f vai ser o limite do polinômio no 2, que é quanto? 0. Então, se a f tiver limite no 2, o limite vai ser 0. Aí eu vou ir para cá.
A f coincide com essa função polinomial nesse intervalo do qual 2 é ponto de acumulação. Se a f tiver limite no 2, esse vai ser o limite dessa função, que é quanto? 5. Aí o limite vai ser 0 e 5, é um absurdo, logo a f não tem limite no 2, isto é, ela não é contínua no 2. Veja bem, a função f, essa minha função f, ela não é contínua no 0, nem no 2. Daí, a f não é contínua no intervalo fechado 0, 2. Por que ela não é contínua no intervalo fechado? Porque ela não é contínua no 0, nem é contínua no 2. Entendido? A f não é contínua no 0, não é contínua no 2. Portanto, ela não é contínua nesse intervalo fechado. E observe que nesse intervalo fechado, ela é igual a uma função polinomial, que é contínua nesse intervalo, porque essa igualdade aqui não é só no aberto. Essa igualdade vale no intervalo fechado. A f é igual a uma função polinomial no intervalo fechado. A função polinomial é contínua nesse intervalo, mas a f não é. Então, isso ressalta a importância da hipótese aqui. A hipótese é fundamental. Intervalo C aberto. Se duas funções coincidem no intervalo aberto e uma delas é contínua nesse intervalo aberto, a outra também será contínua nesse intervalo aberto. Isso não vale, não é verdade esse resultado se o intervalo for fechado. Ou seja, não necessariamente, se duas funções coincidem no intervalo que é fechado e uma delas é contínua nesse intervalo fechado, a outra também o é. A outra também vai ser. Entendido aí? Entendido? Por isso que eu fiz esse. Tanto é que você, na hora, você colocou aqui, professor, a igualdade é no fechado. Mas a minha conclusão, a conclusão que eu pretendo, diz respeito ao intervalo que aberto. Digo. A minha dúvida é porque se eu botar limite de f de x com x a 2, vai cair no segundo caso. 4 menos x ao quadrado. Mas aí eu não falei ainda em limites laterais. É um assunto... Tem limite lateral. Eu estou usando, para concluir que ela não é contínua no 2, eu estou usando esta proposição que diz: se duas funções coincidem num conjunto A, do qual P é ponto de acumulação, e as duas têm limite em P, necessariamente os limites são iguais. Isso é um critério para você mostrar que não existe o limite, usando a demonstração por absurdo. Para você se acostumar com a demonstração por absurdo, certo? Bem, a soma de funções contínuas é uma função contínua, o produto de funções contínuas é uma função contínua, o quociente de funções contínuas é uma função contínua. E a composição? A composição. Vamos lá na composição. Tá? E a composição eu vou demonstrar. Eu vou demonstrar usando a definição de limite por épsilons e deltas. Fica mais simples. Tá? Proposição. Sejam Sejam... Tá difícil isso, tá difícil. Tá difícil. E olha que há muito tempo que eu não saio na quinta-feira, tá? Então, sejam FG funções
funções. Se FG funções e P o número real. E P o número real. Se F é contínua em P e G é contínua, silêncio, G é contínua em F de P, preste atenção, se F é contínuo em P e G é contínuo em F de P, então a G composta com a F é contínua em P, tá? Olha, tá aqui, olha o sentido, ó. Você tem aqui as retas, ó. Você tem o P, você tem o quê? F de P. Daqui para cá você tem a F. Daqui para cá você tem a G. Então você tem P, F de P, e você tem a função G composta com F aplicada em P. Tá? Então é proposição, ó. Se F é contínua em P e G é contínua onde? Em F de P, então G composta com F é contínua em P. A composição das duas é contínua em P. Tá? Repare que eu já escrevi o negócio aqui, G composta com F em P. Então eu estou assumindo que P está no domínio da composta, mas tá. Porque olha a prova disso, ó. Prova. Tá? Se F, mas a prova não vai ser vai ser no caso mais geral possível. O caso da definição. Não é por proposição, não vou usar limite. Eu vou usar a definição de continuidade de uma função no ponto. Tá? E aí vai funcionar no caso em que, por limite, no caso em que P é ponto de acumulação do domínio da F e F de P é ponto de acumulação do domínio da G. Tá? Então a prova disso, ó. Observe o seguinte. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. As hipóteses. Tá? Tá admitindo as hipóteses. Você tem. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui foi só para você entender. Ó. Então, admita as hipóteses. Daí. Gente. Gente, a F é contínua em P, não é? Se a F é contínua em P, primeira conclusão. P pertence ao domínio da F. A G é contínua em F de P, não é? Então, F de P pertence a quem? Ao domínio da G. Então, P está no domínio da F e F de P está no domínio da G. Logo, o P está no domínio da composta de G com F. Ok? Ok? Isso é a primeira condição de continuidade da G composta com a F. É que P está no domínio das duas, tá? Lembre-se. Agora eu vou usar a definição por épsilons e deltas da continuidade. Além disso, dado epsilon maior do que zero,
Eu vou usar o fato de que a G é contínua em F de P. O que significa a G ser contínua em F de P, por definição? Significa o seguinte, significa que dado F maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que U no domínio da G e U menos F de P menor do